Lucas 6, abre aí. Lucas 6, assim que você encontrar, diga amém. Lucas capítulo 6, versículo 6. E sucedeu o quê? Em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no e procuravam ver se ele faria uma cura no sábado a fim de acharem do que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes, ois o quê? Conheço vocês, raça ruim. Amém, igreja? Tudo líder religioso, escriba, fariseus, tudo procurando algo para destruir. Só que ele, era onisciente. Ele conseguia visitar a mente, o interior do homem. O seu olhar é penetrante. É aquele olhar que João viu lá em Apocalipse, lá como diz, como chama de fogo, vai além, vai no profundo da alma. Quando nós falamos para o nosso irmão, eu te amo, e o nosso coração está ardendo em ódio, ele vê. Quando nós falamos, eu te perdoo, irmã, eu te perdoo, irmão, e a alma está amargurada, querendo a desgraça da pessoa. Quando nós estamos com a mão estendida no culto, só assim, o pessoal está cantando e está o povo, não é assim, só assim. Mas Deus sabe que é só o balançar do braço, a tua mente está em outro lugar, a tua mente não está nem no culto, você não está cultuando, você não está adorando, você não está orando. Às vezes nós vemos pessoas chorando no culto, aquela choradeira, meu Deus. Aí a gente pensa, puxa vida, está quebrantada na presença do Senhor. Meu Deus, o Espírito Santo visitou ali, está se arrependendo de pecado, mas está orando, está chorando porque deu errado um relacionamento, porque o trabalho não foi bem sucedido, ou porque não. Ele conhece cada detalhe de você. Os pensamentos, é por isso que Deus nunca será surpreendido. O homem é surpreendido. Está sabendo quem desviou da igreja? Quem desviou? Deus já sabia que ele nunca foi cristão. Ele não desviou. Porque ele nunca foi. Quem conhece Cristo nunca deixa. Permanece. Permanece. Permanece e permanece para sempre. Como Jesus disse, vocês querem ir? Vou para onde? Vocês querem ir? Podem ir. Para onde nós vamos? Deus tem os seus. Alguém está me ouvindo? E aos seus ele conhece. Vamos abrir aqui na carta de Paulo a Timóteo. Carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2. Assim que você encontrar, diga amém. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. 2:19. Versículo 14. É claro que o contexto aqui está falando sobre falsos mestres, falsos crentes, falsas doutrinas e assim por diante. Recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer,
entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estando pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, ou os que lhe pertencem. Aqueles que são de Deus são conhecidos por Ele. E como que Deus nos conhece? Volte aqui, João capítulo 2. E quando que Deus nos conhece, nós somos conhecidos de Deus? João capítulo 2, versículo de número 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia ao quê? Olhe para mim. Você costuma contar da tua vida para qualquer pessoa? Por que não? Fala aí, Beth, você. O que seria confiança para você, Conceição? Segurança. Segurança. Eu, particularmente, sou muito seletivo com os meus amigos. Porque existem coisas da vida, na vida de um pastor, que ele precisa também conversar com pessoas que tenham estrutura para ouvir. Pessoas que sejam mais crentes do que ele. Porque não é fácil. Então, geralmente, a gente vai conversar com pessoas que a gente confia, que a gente tem uma admiração, que passa uma verdade, mesmo correndo riscos de enfrentarmos uma decepção, que pode acontecer. O que Jesus fez com os seus discípulos, ou com os seus escolhidos, a respeito dele? Jesus, ele ficava escondendo as coisas dos discípulos? Sim ou não? Ele escondia de quem? Para a multidão ele falava em parábolas, dizendo para os discípulos: a vós é dado o direito de conhecer os mistérios do reino, mas a eles não. Lendo João capítulo 10, vamos abrir, eu encerro aqui, nós encontramos o que é confiar, o que Jesus faz quando ele está ligado a uma pessoa. Um crente, ele vai tratando desta pessoa no futuro. João capítulo 10. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó. Nós vamos ler versículo de número 1. Vou fazer uma leitura extensa. É Jesus falando: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos. Antes o quê? A pergunta é: aqueles discípulos que fugiram de Jesus, quem era estranho? Jesus era o estranho ou eles eram estranhos? Porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem senão somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha abundância.
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço. Conhece o quê? E elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo? As minhas ovelhas, aqueles que são meus, aqueles que são dele, conhecem o seu Senhor. E o seu Senhor reprova quando nós o seguimos por causa de sinais. Alguém está me ouvindo aqui? Qual era o maior sinal que Abraão queria? Qual era? O maior sinal que Abraão queria? Abraão, um filho. Era ou não era? Mas era Abraão que queria um filho? Ou foi Deus que falou que ia dar um filho para ele? Alguém está me ouvindo? Uma coisa é Deus falar assim, ó, eu vou fazer. E outra coisa é você ficar assim, Senhor, faça. Faz. E corre atrás disso. Deus falou, eu vou fazer. E quando Deus chegou e disse para Abraão e Sara, lá nos carvalhais de Manre, lá onde Abraão estava morando, Sara estava atrás da tenda, escondida. E Deus disse assim, a sua mulher vai abraçar um filho. O que Sara fez? Riu aonde? E ali uma teofania que acontece, né? O próprio Deus. Ele viu Sara rir. E o que ele disse? Por que você riu? Ela disse, eu não ri não. Riu tanto que vai carregar isso contigo. O nome do teu filho vai ser Isaac, que significa sorriso. Pode pôr esse nome. Eu estou pregando aqui. Quantas coisas já se passaram no teu coração? Quantas coisas você já pensou? Será que Deus não viu? Será que Deus não ouviu? Será que Deus não conheceu? A pergunta é, quem te prometeu? Foi Deus? Se Deus te prometeu alguma coisa, busca Ele. Não busca o que Ele te prometeu. Porque se você buscar Ele, aquele que prometeu e que você está buscando, fará o que Ele prometeu. Fica em Cristo, não por aquilo que Ele te prometeu, mas por aquilo que Ele é. Porque é assim que o crente verdadeiro se comporta. Amém, igreja? Você não vai vir nessa igreja nunca por causa de sinais. Sempre por causa da palavra. E o dia que eu ver que você está triste, chateado, eu vou te falar também. Querer vos ir também? Pode ir. Fique de pé.